Uma lista das pessoas mais influentes de todos os tempos não estaria completa sem Sir Isaac Newton. As leis de Newton estão ligadas a quase tudo o que observamos no dia a dia. Elas nos ajudam a entender como os carros funcionam, como as bolas de beisebol se movem, como qualquer coisa se movimenta. Contudo, havia um lado oculto no cientista do século XVII que ficará claro ao final desta história. Antes de completar 25 anos, Newton já havia inventado o cálculo. Nada mal para o filho de um fazendeiro analfabeto. Ele nunca conheceu o pai, que morreu 3 meses antes de seu nascimento, no dia de Natal de 1642, em Woolsthorpe Manor, uma pequena vila inglesa no condado de Lincolnshire. Newton nasceu prematuro e tão pequeno que foi dito, mais tarde, que cabia em uma caneca de quartilho. Ele quase não sobreviveu. Quando tinha 3 anos, sua mãe se casou novamente e mudou-se para uma vila próxima com um clérigo rico, deixando Newton aos cuidados dos avós. Esse abandono o marcou profundamente. Anos depois, ele escreveu uma lista de seus pecados, lembrando-se de uma explosão de raiva na infância. Ameacei meu pai e minha mãe Smith de queimá-los junto com a casa. Ele era uma criança curiosa, mais interessada em mecânica do que em fazer amigos. Com apenas 9 anos, Newton esculpiu um relógio de sol. Aos 12 anos, matriculou-se em uma escola de gramática local. Sua assinatura ainda pode ser vista em um parapeito na King's School. Após a morte de seu padrasto, sua mãe tentou tirá-lo da escola para que ele se tornasse fazendeiro. Uma ideia que ele temia profundamente. Felizmente, o diretor convenceu sua mãe a deixá-lo continuar os estudos, onde adquiriu o conhecimento necessário para ingressar na Universidade de Cambridge em 1661, pagando seus estudos ao trabalhar como criado. Embora tenha estudado os filósofos gregos antigos, Newton questionava suas teorias, escrevendo em seu caderno em latim: Platão é meu amigo, Aristóteles é meu amigo, mas minha melhor amiga é a verdade. Ele prometeu encontrar a verdade por meio de experimentos científicos rigorosos. Como aluno, seu desempenho foi mediano, mas as circunstâncias extraordinárias que se seguiram pavimentaram o caminho para suas maiores conquistas. Logo após receber seu diploma de bacharel em 1665, a peste bubônica devastou a Europa, matando cerca de 1/4 da população de Londres. A pandemia forçou Newton a voltar para a casa de sua infância, onde passou os 2 anos seguintes fazendo descobertas incríveis. Ele usou um prisma para provar que a luz branca, como a luz do sol, é composta pelas cores do arco-íris, desafiando a teoria de Aristóteles de que as cores eram uma mistura de preto e branco. Para sustentar sua teoria, Newton construiu um telescópio refletor que usava espelhos em vez de lentes, permitindo uma imagem mais precisa. Isso foi bem menos perigoso do que a vez em que ele enfiou uma agulha de costura na órbita do olho para ver se alterar o formato do globo ocular mudaria sua percepção de cores. Do lado de fora da casa da família havia uma macieira famosa. Segundo a lenda, Newton estava sentado sob a árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça, levando-o a pensar sobre a gravidade. Não há evidências de que o fruto realmente o atingiu, mas ele fez a pergunta que ajudou a desvendar os segredos do universo. A mesma força que puxa os objetos para o chão poderia alcançar a Lua? Ele concluiu que essa atração gravitacional mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra, e isso explicava o movimento dos planetas no sistema solar.
A matemática da época não era sofisticada o suficiente para calcular esses movimentos, então Newton criou seu próprio método, o cálculo. Houve uma disputa sobre quem inventou o cálculo. Quando o matemático alemão Gottfried Leibniz publicou seu trabalho sobre o tema em 1684, Newton alegou ter feito as mesmas descobertas 20 anos antes. Newton era tão reservado que não havia tornado seu trabalho público temendo críticas. Em 1667, após o fim da peste, ele retornou à Universidade de Cambridge como pesquisador. 2 anos depois, ainda com pouco mais de 20 anos, ele obteve um dos cargos acadêmicos mais prestigiados, professor lucasiano de matemática, título que seria ocupado posteriormente por Stephen Hawking. No entanto, Newton não era dedicado aos alunos, e certa vez deu aula para uma sala vazia. Seu verdadeiro interesse era a pesquisa. Em 1687, ele publicou sua obra-prima, Principia Mathematica. Neste trabalho, Newton apresentou suas leis do movimento e da gravidade universal, que moldaram a ciência moderna. Apesar de suas contribuições científicas, Newton escreveu mais sobre teologia, acreditando que a Bíblia continha os códigos do mundo natural. Ele previu que o mundo poderia acabar em 2060 com base em seus estudos bíblicos. Em seus últimos anos, Newton liderou a Casa da Moeda Real, reformando a fabricação de moedas. Ele perseguiu falsificadores com vigor, alguns dos quais foram condenados à morte. Em 1705, foi condecorado cavaleiro pela rainha Anne, tornando-se Sir Isaac Newton. Newton morreu em 1727 e foi enterrado na abadia de Westminster. Sua inscrição em latim diz: "Aqui jaz o que era mortal de Isaac Newton." Seu legado imortal continua a moldar o mundo moderno. O poeta inglês Alexander Pope ficou tão comovido com as realizações de Newton que escreveu o famoso epitáfio: "A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse: haja Newton, e tudo se iluminou." Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou Nilo do canal Ciência Inimaginável e eu te vejo na próxima.